Boa tarde, aqui é mais uma aula de reposição do segundo ano, né? Na sexta-feira comecei com essa mesma experiência, hoje eu vou falar de novo, né, para aqueles que não deram para participar, mas que eu acho que já até receberam o vídeo, né, eu comentei um pouquinho da experiência, mas hoje eu vou repetir novamente, porque tem a ver com o conteúdo, e esse conteúdo é o conteúdo que nós temos que podemos realizar uma experiência fácil que dá uma complementação sobre o conteúdo de química, principalmente do primeiro bimestre. Então aqui hoje nós vamos comprovar a teoria de Arrhenius. Arrhenius foi um cientista naquela época lá de 1884 e ele ficou assim meio abismado porque ele achava que ao misturar as substâncias, né, poderiam acontecer algumas reações e essas reações poderiam proporcionar algumas coisas diferentes. E aí ele percebeu que usando a água, que é um solvente universal, e diluindo substâncias sólidas ou qualquer outra substância na água, essas substâncias demonstrariam uma característica, algo diferente, né? E tem a ver com a questão de formação de íons ou separação de íons. Então, na época, foi uma novidade, né? Em 1800, mas em 1900 você apresentar isso, né? Então, foi algo inusitado. Mas hoje, né, devido a essa descoberta daquela época de Arrhenius, né, muitos produtos industrializados, muitas reações químicas modificaram, né, e aperfeiçoar essa questão de cargas iônicas. Então tem vezes que a gente quer tirar uma substância que está ligada a outra, né, por uma origem iônica ou covalente. Basicamente, se a gente colocar água, a gente separa. E dependendo do processo que a gente utiliza nessa água, tipo um processo de fervura, ebulição, a gente consegue ter esses íons separados, continuar com eles separados e utilizar em outras coisas. Então aqui nós vamos fazer uma experiência, como a Arrhenius disse, né, como está no conteúdo de vocês na matéria. Segundo a Arrhenius, para um sistema conduzir corrente elétrica, é preciso íons livres. Quando colocamos açúcar na água, o sistema não conduz corrente elétrica, porque não possui íons de natureza molecular. Já com o sal em água, a lâmpada acende, portanto o sistema conduz corrente elétrica, pois no sistema existem íons livres. Então, vamos fazer um teste aqui então. Primeiro, vou usar só a água, né? Então nós temos a água aqui, água pura, ok? Dentro desse recipiente. Não houve qualquer condução elétrica. Antes disso eu tinha que testar, ver se está acendendo, né? Vamos ver se está acendendo. Está acendendo. É isso? E aí eu pego, tem que testar, né? Vai que eu tô de caô aí. Então aqui dentro só tem água, coloco aqui. Somente a água não é possível de conduzir a corrente elétrica, ok? Aí eu pego outra substância, que aí já é uma diluição da água. Como ele falou primeiro ali, água com açúcar. Se eu não me engano é esse aqui, ó, água com açúcar. Vamos fazer o teste, já que não está identificado, vamos testar. De acordo com a Arrhenius, não ia conduzir a corrente elétrica também, água com açúcar, não é? Ó, acertamos, é água com açúcar, não conduziu corrente elétrica. Por quê? A natureza aqui é covalente. O que é a natureza covalente? A fórmula química C12H22O11, que é a fórmula do açúcar, é de natureza o quê? De ligações covalentes. Então, quando a água dilui essa fórmula química, só libera um tipo de carga iônica aqui dentro, mesmo sendo uma dissociação. E ela não conduz a corrente elétrica. Então, aqui tem corrente elétrica, está conduzindo quando eu ligo, quando encosto um fio no outro. A água com açúcar, onde a molécula de açúcar foi dissolvida, foi quebrada, ela não tem, no caso, íons livres que possa conduzir essa corrente elétrica sem encostar o fio um no outro. Seria isso. Mesmo ocorrendo uma dissociação. Aí, separo, vamos lá, com água com sal, não é isso?
de acordo com a Arrhenius, tem que acender, não é? Então vamos ver se isso vai ocorrer. Acendeu, né? E acendeu de uma forma bem forte, né? Aqui e aqui. Por que que isso acontece? A água, voltando de novo, é um solvente universal. O cloreto de sódio, que é o sal, vulgo sal de cozinha, ele é formado por uma ligação covalente, uma ligação muito forte, né? Entre o elemento químico sódio, que é positivo, é um cátion, com o elemento químico cloro, negativo, que é um ânion. Os opostos se atraem. Tinha um casalzinho aqui ano passado que eu chamava eles de ligação iônica. Eles foram até o 3º ano juntos. Acho que esbarram com eles na rua ainda. E eles ainda são namorados, praticamente já estão casados, né? Então a gente chama, quando um casal desse dá muito certo, que é uma ligação iônica muito forte. Nada separa. Quer dizer, a água aqui separou, né? Mas se a gente evaporar essa água aqui, provavelmente o que vai acontecer com essas cargas iônicas que estavam separadas pela água? Vão se unir novamente. E por ser muito forte, por isso que quando a gente coloca a corrente elétrica dentro do recipiente que tem água com cloreto de sódio diluído, a corrente elétrica passa por esses íons e a luz do procedimento, né, que está aqui, no caso da lâmpada, ela acende, ok? Então a teoria de Arrhenius falou sobre essa parte primeiro. Então, continuando, só para a gente dar mais uma parte de conteúdo aí, continuando aqui na apostila. No caso do açúcar, como eu já falei, o composto é de natureza covalente, que na água dissolve quebrando o cristal, moléculas eletricamente neutras. São liberadas por uma dissociação, não liberando os íons na água. Já o cloreto de sódio, o composto é iônico e os cristais e íons praticamente carregados são liberados. Ocorre o quê? Uma dissociação iônica. Essa que é a diferença, então. Então nós aprendemos o quê? Dissociação iônica. Existem outras substâncias, tá dando tempo aí ou tá passando muito? Não, pode. Tá aí? Existe, é que o vídeo não pode ficar muito longo, né? Existem outras substâncias, como as substâncias ácidas, que na teoria de Arrhenius, ela também conduziria corrente elétrica. Mas a formação desse íon aqui dentro não seria por dissociação, seria por ionização. A ionização, diferente da dissociação, ela faz o quê? Ela cria íons. Dissociação é dissociar, separar. Ionização é criar íons. Então nós temos duas substâncias ácidas aqui. Se eu não me engano, esse aqui é ácido clorídrico mesmo, tá? E esse aqui é o suco de limão, que também é uma substância ácida, sendo que aqui é inorgânico e aqui é orgânico. Qual é a diferença de inorgânico? Realizado, né, no laboratório, né, vamos dizer assim, em experiência, produzido industrialmente. Orgânico é o que? Pela natureza, frutas orgânicas, tá? Frutas que são orgânicos, né? Então o suco de limão é um suco orgânico, natural. E ele disse que nas substâncias ácidas ocorreria essa condução de corrente elétrica também. Será que vai dar certo aqui? Aí. Conduziu. Ácido clorídrico, o famoso que? Cloro, água sanitária, ácido muriático. E o limão, suco de limão, também que é ácido, conduziu também. Mas a gente pode observar o quê? Fraca. Mas mesmo assim conduziu a corrente elétrica de uma forma mais fraca. Ok? Foi. Mas nos ácidos o processo é de quê? Nos ácidos ocorre o processo de quê? Formação de íons por... Bora, galera. Ionização, gente. Vamos lá, galera. Ionização. Bom, vou participar. Nós temos agora duas bases que, de acordo com Arrhenius, algumas aulas já cheguei em bases já. Tá? As bases são hidróxidos. Quer dizer o quê? No elemento químico principal,
vai se ligar um OH. E o OH seria negativo. E o outro elemento seria positivo. Então a base também tem o quê? Trocas iônicas fortes, né? Elementos iônicos fortes. O hidróxido, que é OH negativo, com um elemento químico positivo. Aí nós temos vários exemplos. Hidróxido de sódio, que é isso aqui, ó. Soda cáustica, está escrito aqui, ó. Hidróxido de sódio. Nós temos hidróxido de magnésio, que é utilizado muito para diminuir a acidez, né? Hidróxido de cálcio, que é a vulgar o quê? Qual o nome disso aqui? Cadê o negocinho que tá mexendo aqui? Vulgar cal. Então a cal que usa para pintar meio fio, né? É uma base também. E hidróxido de amônio, hidróxido de alumínio são exemplos de bases que, de acordo com a teoria de Arrhenius, também sofre o que? Dissociação, possibilitando que a corrente elétrica ela faça o que? Será que aqui vai dar certo? Vai o que? A corrente elétrica vai fazer o que? Vai conduzir a carga. E, olha lá, conduziu a carga das bases. Galera, preste atenção, isso eu já falei. Vamos participar. Pegamos o cal também. Deixa eu tirar aqui para aparecer. Ele conduz também a carga elétrica. As bases é por quê? Pela dissociação, separação, no caso aqui do cálcio com a hidroxila OH, que é negativo. O cálcio é positivo e a hidroxila é negativa. Tá? A condução da corrente elétrica por aqui. Show? Bom, mas existe também... Quer que para ou posso continuar? Não, depois quando eu mando eu divido. Existe também outro experimento que foi feito aqui. Isso aqui, gente, foi tudo alunos que construíram, tá? Isso aqui não foi eu que fiz, não. Os alunos que eu peço, fazem os trabalhos, entendem a ideia e a gente não pede nada e a gente constrói as coisas para acontecer. E esse experimento eu achei muito interessante também, que ele também pode testar as substâncias sólidas, se elas podem conduzir corrente elétrica ou não. Então a gente vai pegar dois alimentos. Acho que esse aqui já está até meio... Vamos fingir que tá bom. Nossa, que delícia, né? Come aí, come aí. Dois alimentos. Esse alimento seria o quê? Orgânico ou inorgânico? Orgânico. Banana, né? Fruta, orgânico, natural. E isso aqui seria um alimento o quê? Brincadeira. É um alimento industrializado. Se fosse de orgânico, eu ia comer, pô. É industrializado, é orgânico também. Sendo que está misturado alguma coisa nele, né? Tipo os conservantes. E a maior parte dos conservantes, eles têm característica o quê? De serem iônicos. Então, se eles são conservantes iônicos, qual é a tendência de acontecer o quê? Uma fruta que não tem conservante, para um alimento que tem conservante, o que a gente poderia, assim, sem fazer o teste, achar? Hein, galera? Vamos participar? Né? Se o conservante aqui, cloreto de sódio, é usado direto, se está nesse alimento e não está nesse, se eu colocar ele no experimento, vai acontecer o quê? O que vocês acham? Vai conduzir ou não vai conduzir? Vai conduzir. Vamos ver então? Então vamos testar. Vamos ver se está funcionando o experimento. Então se eu encostar aqui, tem que acender. Aqui não tem que acender porque não tem nada o quê? Passando aqui, né? Aí eu pego a fruta, a banana, coloco aqui. E aí eu coloco a carga. Faço o teste aqui, conduziu, porque está fazendo a ponte aqui. Quando eu ligo aqui, não vai conduzir. A energia está tentando passar, mas não passa. A fruta não tem o quê? Conservante. Não teria NaCl, que é um dos conservantes mais utilizados, de caráter iônico. Aí eu tiro. Pego a maledita salsicha do cachorro quente, né? Coloco aqui. Boa. E agora? E agora? E agora? E agora? Olha o perigo aí na saúde de vocês. Então aqui nós temos o que dentro desse embutido?
além de ter coisas orgânicas, a carne, os miúdos, temos conservantes, que tem o que? O NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, por isso que a salsicha está conduzindo a corrente elétrica. Se tivesse só carne, provavelmente não ia conduzir. Mas o conservante proporcionou essa condução. Fala comigo. O limão também, o suco de limão, conduziu a corrente elétrica. Por que o limão? Mas já o limão, ele já é um ácido. Então, os ácidos, mesmo sendo orgânicos, ele tem íons, né? Ele, misturado com a água, ele forma íons, por ionização, ok? Por isso que o suco de limão, mesmo sendo orgânico, ele vai, tem esses íons por ionização e vai conduzir a corrente elétrica. Uma forma bem fraquinha, mas conduziu, tá? Show, galera? Deu para dar uma clareada aí na matéria? Deu? Então podemos fechar? Sim. Fecha aí então, valeu.